Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o excesso. O que é o excesso? O excesso é algo que está além do necessário. Ou seja, tem um ditado que diz assim: tudo demais é veneno. Ou seja, tudo tem que ter um equilíbrio. Até na questão de decisões, tem que ter um equilíbrio. Você tem que usar a razão e a emoção. A razão é quando a gente usa a lógica, usa a inteligência para saber discernir o que é certo e o que é errado. E o coração é quando a gente age só com o coração. E a gente não pode agir só com o coração ou só com a razão. Porque vai chegar um dia que de tanto agir só com a emoção, você vai acabar esquecendo até da razão. Você esquece a razão e vice-versa. Você trabalhar, decidir, falar só com a razão, sendo legalista, aí você vai esquecer o coração. Por isso que é preciso um equilíbrio entre a razão e a emoção. É preciso que existe uma medida. Não é 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser tudo igual. Ser justo. E quando nós, às vezes, exageramos em determinadas coisas, aí acabamos perdendo o controle. Se a gente não tiver realmente o equilíbrio, perdemos o controle. Vou citar aqui alguns exemplos. Uma planta, você gosta tanto daquela planta, né? E você começa a colocar o que nela para ela crescer? Água. Mas não pode botar água demais. Tem que saber que tem planta que precisa de pouca água. Existe planta que precisa de muita água, né? Então não podemos botar água demais em todas as plantas e não devemos deixar de aguar. Então, o excesso de água em determinadas plantas pode causar um prejuízo, ela pode morrer. Aí você diz: aos meus filhos eu dou tudo o que ele pede. Cuidado, muito cuidado. Eu não digo somente aos nossos filhos ou alguém que a gente gosta, dar tudo o que pede. Podemos acabar o quê? Prejudicando. Porque no dia que você der um não, a pessoa lá não vai entender. Acha que é só sim, sim, sim. Não podemos e nem devemos criar os nossos filhos com muito mimo. Ao invés de você dar o peixe para alguém, peixe para um, peixe para outro, por que não dar o anzol? Porque com o anzol a pessoa vai aprender a pescar, vai aprender a sobreviver. Então é isso que nós devemos ter o cuidado. E quando nós temos o cuidado de equilibrar as coisas, nós não vamos correr o risco de que o excesso de preocupação com o passado. O excesso. Olha, eu estou falando de excesso, coisas demais, né? A gente sabe que, por exemplo, a gula, comer demais é pecado, é a gula. Então, ter o cuidado do excesso. Por exemplo, você pensa demais no passado. Você pode acabar até entrando em depressão, de tanto pensar sobre um problema que lhe deixou um pouco preocupado. O excesso de preocupação com o passado ou com um problema, você pode entrar em depressão. O excesso de preocupação também com o presente, você vai se estressar. Você está tão preocupado de resolver aquilo hoje que quer resolver logo. O excesso no passado pode causar depressão. O excesso de pensamento no presente pode lhe causar estresse.
E o excesso de preocupação com o futuro pode causar, sabe o quê? Ansiedade. Então devemos ter o cuidado no excesso. Não se preocupar demais com o passado, não se preocupar demais com o presente e muito menos com o futuro. Então o excesso às vezes pode nos causar algum constrangimento. Então ter o cuidado. Não pode aguar uma planta demais, não pode sempre dar sim, sim, sim a todo mundo. Ter o cuidado no excesso. E só assim nós vamos aprender a equilibrar a razão e a emoção. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém.